que habita no abrigo de Deus estará sob a sua sombra do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar em Deus, alimentarei mais em teu profundo amor. Que delícia se acompanhar, desfrutar e para sempre o seu nome exaltar. Os que habitam ali, felizes para sempre estar. A paz, irmãos, bom dia de salvação para todos os ouvintes. Com satisfação que estamos mais uma vez entrando em nossos lares para trazer uma palavra de alegria, uma palavra de confraternização. Louvado seja Deus por isso. Hoje está um dia chuvoso, mas estamos debaixo da sombra do Onipotente. Eu quero ler um versículo na Palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, onde diz no capítulo 2: rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós temos essa sequência de assuntos aqui na Palavra de Deus, que o Senhor, pelo seu Espírito, nos conceda uma interpretação para a sua palavra. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer que eu fui impulsionado a ler esse versículo, porque ontem eu estava vendo algumas pregações aqui no Face, e agora nós temos muitas pregações no Face, e ali estava um irmão eufórico, com muita eloquência, falando que Jesus já estava às portas. Tudo bem, quanto a isso eu não tenho dúvida, nada contra, mas o fato é que ele estava se baseando nessa peste, desse vírus que está andando por aí afora. Então, eu achei um alerta da parte dele, mas eu achei também que nós não devemos, nem podemos ligar um acontecimento diretamente à vinda de Cristo. Porque a Bíblia ela nos deixa com muita clareza, como acabamos de ler: rogo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então essas informações muitas vezes elas são deturpadas, e às vezes aqueles irmãos que não estão acompanhando
os relatos legais da palavra de Deus, eles se deixam levar por essas informações, principalmente daqueles que se arrogam como pregadores autorizados. A vinda de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, não será assim. De repente, tudo acontece. Porque a Bíblia nos dá uma sequência. O apóstolo Paulo ele nos diz na sua palavra, não será assim, porque sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O que quer dizer isso? Se você ler ali no Marcos, capítulo 13, ou se você ler em Mateus, capítulo 24, ainda Lucas 21, você vai encontrar Jesus, o próprio Jesus, nos dando uma sequência da sua vinda. Não será assim. Então, não é de repente que a coisa acontece. Então, se alguém me perguntar, você acha que Jesus vem hoje? Eu digo, não, não vem hoje. Por que você acha que não vem hoje? Porque os acontecimentos que ele falou ainda não aconteceram. Então, não será assim. Você não deve se deslocar da vinda do Senhor como se uma praga, uma guerra, um acontecimento, um terremoto, fosse já o anúncio de que a vinda de Cristo é no outro dia. Porque o próprio Jesus disse, olha, quando tudo isso acontecer, não vos perturbeis, porque isso é apenas o princípio das dores. Não é as dores, é o princípio. Então nós não estamos ainda nem no princípio das dores. Nós estamos vendo ainda como se fosse uma prévia no que será essas dores, esses princípios das dores. O que nos resta, queridos irmãos, é a certeza da vida eterna. Não importa, eu digo com toda sinceridade, eu não estou preocupado com a vinda de Cristo, se ele vem hoje, amanhã ou depois. Eu não estou preocupado com isso. Eu procuro estudar porque eu tenho, às vezes, a responsabilidade de dar uma palavra em algum lugar. Eu sou responsável por alguma coisa. Então eu me preocupo em estar atualizado com os assuntos da palavra de Deus. Mas eu não estou preocupado se Jesus vem hoje ou amanhã. Por quê? Porque eu devo me preocupar se eu estou pronto para acompanhá-lo na sua vinda. Eu não vou esperar. Paulo disse, os que estivermos vivos. Nós, os que estivermos vivos. Não é que Paulo disse que eu estou vivo, não. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, a preocupação do crente deve ser se eu estou pronto para ser transformado. Se eu morrer hoje, Jesus pode vir daqui a 1000 anos, 200 anos, quanto ele quiser. Mas eu posso morrer hoje. Então eu tenho que estar preparado para essa vinda de Cristo. Eu tombando hoje, preparado, não importa quanto ele venha, porque eu estarei com ele. Essa deve ser a preocupação do salvo, a certeza do salvo. A minha preocupação é a certeza do salvo de que ele não deve se preocupar com esse problema da vinda de Cristo, a não ser de uma forma didática, mas não se preocupar de uma forma que venha atrapalhar a sua salvação. Nós estamos esperando Jesus hoje, não quer dizer que ele venha hoje, mas eu posso ir hoje. Então esse hoje não significa que seja ele, a vinda dele, seja a minha ida para ele. Isso devemos considerar esse ponto. E quando existe essa certeza, quando existe essa esperança, não é uma peste, uma dificuldade, um terremoto, uma situação difícil que vai nos tirar da nossa alegria da vida eterna, que vai nos tirar, vai nos deixar preocupado. Ah, Senhor, a tua vinda. Não estou preocupado com a tua vinda, porque existem muitas correntes. Umas dizem que a igreja passará pela tribulação, outras dizem que a igreja não passará pela tribulação, outras dizem que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação,
Outros ensinam, o pós-tribulacionista ensina que nós seremos arrebatados depois da tribulação. O pré-tribulacionista já ensina que nós seremos arrebatados antes da tribulação. O meso-tribulacionista, ele ensina que no meio da tribulação a igreja será arrebatada. Então, isso são coisas que não nos devem tirar a visão da vida eterna. São coisas didáticas, são coisas que servem para instrução e conhecimento da doutrina, mas que o que deve pairar em nosso coração, o que deve reinar em nós, é a certeza da vida eterna, de que nós estamos com Cristo. Ele vem hoje, amanhã, depois, pós, pré, meso, que tenha milênio, que não tenha milênio, mas nós estamos com Ele, porque nós já o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E isso é bastante. Para o crente resta a certeza da salvação. Para o crente resta que ele já aceitou Jesus como Salvador. Ele não está mais vagando na dúvida, adorando outras imagens, adorando coisas que não são coincidentes com a palavra de Deus. Mas ele deve ter a certeza de que ele já passou da morte para a vida. Como disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quem ouve a palavra e crê naquele que enviou. Quem enviou Jesus? Deus, Jeová. Se você ouve a palavra e crê em Jeová, crê em Deus, você tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Quando será essa condenação? Não importa. Sei que ele diz que não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se eu estou crendo nessas palavras de Jesus, ou eu creio ou eu não creio, irmão. O crente não pode ser assim, vamos dizer, numa linguagem vulgar, em cima do muro, vacilando com qualquer coisa, um carro que bateu, uma árvore que caiu, uma cheia que deu, uma peste que apareceu. E isso já leva o crente ao desespero, à histeria, como se não tivesse uma certeza de salvação. Nós temos que ser calmos, passivos e ter uma confiança de tal modo que o mundo possa ver em nós a serenidade da certeza de que em nós existe um Deus de paz, de tranquilidade. Se a igreja for a primeira a se desesperar, fechar as portas, se esconder, então, e o mundo como é que fica? Como é que fica a parte do mundo? Eu, ultimamente, estou dentro de casa, não estou indo para a igreja, eu estou obedecendo aquele parâmetro do governo, mas as igrejas estão fazendo seu trabalho. Não é preciso abrir as portas para falar a palavra de Deus. O que não pode é fechar a porta e fechar a boca. Tem que fechar a porta, mas a boca continua aberta, falando para o mundo a bondade de Jesus. Eu, pelo menos, estou com as portas fechadas em relação à igreja física, mas minha boca não está fechada, minhas atitudes não estão paradas em relação à salvação, à minha obra, a minha parte que cabe no reino do Senhor. Então, o que resta a nós, como diz a palavra de Deus, que nós possamos estar prontos para responder com mansidão e serenidade a razão da nossa fé. O mundo está atônito, preocupado, buscando uma tábua de salvação. O que é essa tábua? A igreja. Então sejamos passivos, sejamos tábua de salvação para o mundo, sejamos luz. O momento de nós ser luz é esse momento onde as trevas aumentam. Nós não devemos, na hora que as trevas aumentam, você apagar a sua luz. Não, você deve acender sua luz. Então, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E se nós somos participantes do corpo de Cristo, nós somos a luz. A luz agora deve clarear o mundo através das pessoas. O crente deve ter um testemunho, ele é a luz. O crente deve ter um testemunho
quando tiver muita dificuldade, muitos problemas, o mundo atônito, o mundo partindo para o desespero, mas o crente está ali, calmo. Por quê? Porque Jesus disse que eu sou a luz do mundo, eu sou a paz, eu sou a tranquilidade, eu sou a vida. Se nós temos esse amparo, se nós somos participantes dessa doutrina de Cristo, se temos em nós o Espírito Santo de Deus, então nós somos a luz do mundo. Por que desesperar? Eu estou no grupo de risco, mas não estou em risco, porque se eu tombar, eu não tem risco nenhum. Eu estou, de qualquer maneira, eu tombaria de um lado ou de outro. O problema para mim não é ser de grupo de risco ou não ser de grupo de risco. O problema para mim é a certeza da vida eterna. Isso me deixa fora do grupo de risco. Então, devemos estar não escondidos para o mundo, mas levando a palavra para o mundo, orando, ajudando, nos comunicando com os outros. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir oração pelas igrejas que estão batalhando, os pastores, os responsáveis, aqueles que estão na dianteira do trabalho, que nós temos muitas igrejas, divergências existem entre igreja A, igreja B, igreja C, mas todas elas estão marchando no sentido só, estão empurrando o reino para o mesmo caminho. Então, por que divergir? Por que divergências de coisas tão banais que não subirão? Subirão as coisas celestiais. Porque o apóstolo Paulo disse que naquele momento, quando nós vencermos o corruptível pelo incorruptível, então tragada foi a morte pela vitória. Porque nós hoje somos corruptíveis, o nosso corpo é um corpo corruptível, até as nossas ações, nossos pensamentos são corruptos, são fracos, são falhos, porque nós somos carne, somos falhos. Mas, glória a Deus, haverá um dia em que nós seremos transformados. Então essa transformação, ela nos leva a sermos substituídos pelo incorruptível, e nesse incorruptível nós estaremos com Deus eternamente. Então por que essa preocupação por uma coisa temporária? Se tiver um problema, como haverá, vai surgir, isso não é, talvez não seja nem o princípio das dores ainda, é uma prévia do princípio das dores, esses acontecimentos que estamos passando aqui no mundo, no Brasil especialmente, que é onde nós moramos. Mas muitas outras coisas virão, perseguições. Nós estamos sendo atacados por esse vírus, mas a igreja não está sendo perseguida. Eu não estou vendo nenhuma notícia aqui no Brasil de que está havendo uma perseguição à pregação da palavra de Deus. Então, a apostasia não tem, as igrejas ao contrário estão se unindo mais do que se partindo para a apostasia, negando a Cristo, não estão negando a Cristo. Então a apostasia, a perseguição, são sinais da perseguição. Nós não estamos ainda nisso aí. Nós passaremos por isso, nós que eu digo, a igreja, os crentes passarão por essas dores ou não, mas não é agora. Nós não estamos nesse momento, nessa fase de perseguição, de apostasia, não estamos ainda, mas chegaremos lá. Estamos ainda no princípio das dores, conforme nos ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, eu quero pedir ao Senhor Jesus que estenda suas mãos, haja visto que nós somos intercessores aqui na terra e que nossas orações elas são ouvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus ouve a minha oração. Atender é uma coisa, mas que Ele ouve, Ele ouve. Não tenho dúvida disso. Senão, para que adianta você ter um Deus
que não lhe escuta, que não lhe ouve, que não lhe ajuda. Não faz sentido. Então nós temos que ter fé de que Deus está conosco, de que Deus está nos acompanhando a cada momento, a cada dificuldade. E muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos por uma providência dele mesmo. Porque ele sabe que não é por aí, não é aquele o melhor caminho, não é aquele o melhor momento. Aquele é o que você está vendo com seus olhos carnais, corruptíveis, fracos, mas não é o melhor caminho, não é o melhor momento. Mas ele que vê todas as coisas, quando você ora, ele escolhe o melhor caminho para você, ele escolhe o melhor momento para você. Então devemos entregar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar não quer dizer ficar louco, correndo para lá e para cá, preocupado. Ou você está debaixo da sombra do Onipotente ou não está. Porque se você está, você tem que confiar que você está abrigado. Se estiver, aqui estava chovendo há poucos minutos, eu corri, estava lá fora, corri para dentro de casa. Por quê? Porque eu vim me abrigar dentro de casa. Eu estava na chuva, vim procurar um abrigo e encontrei esse abrigo dentro da casa. Então a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Assim como você descansa quando sai da chuva para dentro da sua casa, você também descansa quando sai de uma luta, quando você entra numa luta e você encontra a sombra do Onipotente para descansar. Mas é preciso crer que você está debaixo da sombra do Onipotente. É preciso crer que você faz parte daqui e dali. Se eu entrasse na casa do vizinho, eu não ficaria bem acolhido, porque eu era um estranho ali. Mas eu entrei na minha casa, então eu não sou estranho ali. Eu estou abrigado, estou seguro, porque eu entrei na casa certa. Então não devemos ficar em dúvida quanto à sombra do Onipotente que nós estamos a descansar nessas horas de luta, de dificuldade. Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Clama a mim, então, é clamar ou não clamar. Clamar ou não clamar. Com fé ou sem fé. Clama a mim. Ele próprio disse. Nós devemos crer que a palavra de Deus é Deus falando, é Deus nos instruindo para uma melhor caminhada. Por isso que eu ontem escutei uma pregação muito fervorosa, mas eu achei inadequada para o momento, porque parecia que estava levando o povo a uma histeria, levando o povo não a uma certeza de vida eterna, mas a uma certeza de que quando saísse dali o mundo já ia pegar ele de lá de fora. Não é assim que se faz com a palavra de Deus. Tem que levar o povo à certeza, se o mundo se acabar, que não se acaba assim, mas nós não estamos perdidos, não. Temos algo muito mais precioso do que essa vida temporária que nós estamos levando. Então, meus queridos amigos e irmãos, não vos perturbeis, não vos preocupeis com a vinda de Cristo, porque Cristo, nem Ele está sabendo quando é que vem. Ele disse que isso aí pertence ao Pai, Ele não quer nem se preocupar com isso. Isso pertence ao Pai, Ele já disse que como é que ia ser, quando as coisas estiverem assim, quando o mundo estiver nessa condição, então Ele sabe. E por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou pregar que Ele está às portas, que Ele está vindo, se nem Ele está preocupado com isso aí? Nós devemos nos preocupar quando os discípulos disseram, mestre, quando será que tu vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus disse, olha, são coisas que não vos pertencem. Então, não vos pertence, ele quer dizer o quê? Que não vos pertence saber. Coisas que pertencem ao Pai, não pertence a mim saber isso. Por que é que eu vou... o que pertence saber a mim é que eu estou com o nome escrito no livro da vida. Isso me pertence. Porque quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele disse, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso é fundamental. Não precisa você saber de mais nada, de coisa difícil, importante, não. Você precisa nascer de novo. E se eu já passei por esse processo de novo nascimento,
Então ele diz para mim, quem ouve a minha palavra e crê na vida eterna, que tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Para quê? Não entrará em condenação. Quem ouve me preocupar com condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meus queridos amigos, se você ainda não tem essa certeza de salvação, busque essa certeza de salvação. Não é numa placa de uma igreja, mas a igreja serve de abrigo para você, para o pastor lhe dar instruções, os irmãos lhe indicarem. Então, através de uma igreja, você vai encontrar a orientação para a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, você vai encontrar a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busque a salvação, busque a certeza de salvação e tenha a certeza da vida eterna. Não importa se a vida é passageira, mas existe uma vida eterna. E Deus está te dando a certeza, a oportunidade de você ter uma vida eterna através da sua entrega a Jesus. Então se entregue para Ele, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Não é preciso grandes alarmes, mas dobre seu joelho e diga a Jesus, eu quero, Senhor, te aceitar como meu único e suficiente Salvador. E Ele que está ali, Ele vai te ouvir, te perdoar e te transformar no filho dele para toda a eternidade. E daí para frente você procura uma igreja não para ser salvo mais, mas para comungar, para se unir, para cantar, para louvar a Deus. Se você já é salvo, Deus abençoe, tenha mais convicção, tenha mais apoio na palavra de Deus e não vos perturbeis, não vos enganeis com as coisas do mundo, mas prepare-se, não para a alegria, prepare-se para sofrer, levando a palavra, sendo perseguido, vendo os sinais, mas brilhando como a luz nas trevas, com a certeza de que o Senhor está às portas. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero imitar no abrigo dos olhos, só ali entrarei, mas e no profundo amor, que delícia sentar, comunhão, desfrutar, e para sempre o seu nome